Escritura. Sola Escritura faz parte da nossa série sobre a Reforma Protestante. E nós já caminhamos ao longo de alguns domingos sobre alguns solas. O que significa o sola? Somente. Já falamos aqui sobre somente a fé, somente a graça, somente Cristo e hoje somente a Escritura. É claro que a nossa ordem foi um pouquinho diferente da ordem que os reformadores iniciaram essa conversa a respeito dos solas. Porque o sola Escritura é o primeiro brado da Reforma Protestante. Assim, no momento que Martim Lutero discutiu ou decidiu tratar a respeito desses somentes, ele iniciou pelo sola Escritura, pelo somente a palavra de Deus. E o interesse, sobretudo, do sola Escritura é dizer para nós de que não há nada e ninguém, nenhuma autoridade humana maior do que a Escritura. Lutero estava nos dizendo aqui de que não é o Papa, não é o magistério, não são os doutores e teólogos que detêm a autoridade absoluta sobre a vida das pessoas, mas a palavra de Deus, mas o que Deus nos diz. Aliás, há uma crítica muito contundente dos reformadores a respeito da Igreja Católica, no quesito de que, para eles, ou para muitos, o Papa, a tradição e a Bíblia. Essa sequência, para muitos, é considerada como uma hierarquia. Ou seja, o que o Papa falou está falado. O que a tradição está dizendo, também está dito. Depois vem a Bíblia. Isso seria um problema, e foi um problema, e é um problema para nós. E um dos gritos da Reforma Protestante é o sola Escritura, dizendo que não. Sobre todas essas vozes hierárquicas, é a palavra de Deus que inicia a conversa sobre tudo. Até porque é por meio dela que a gente conhece a pessoa de Deus, a obra de Deus. Sem a palavra, nós não conheceremos, ou não conheceríamos a pessoa de Deus. Mas deixa eu te localizar o que estava acontecendo nessa época. A Igreja Católica desejou e tinha um interesse de construir o que você conhece como a Basílica de São Pedro, um anexo da Capela Sistina. Capela Sistina é aquele lugar que solta fumacinha quando um papa é eleito, sabe? Então eles queriam construir um anexo dessa Capela Sistina, e para isso a igreja começou a vender indulgências, isto é, fazer com que você compre o perdão dos seus pecados para que você tenha um lugarzinho no céu. Tetzel, um grande opositor de Lutero, dizia que a cada vez, a cada momento que uma moeda caía nos cofres da igreja, uma alma saía do purgatório e ia para o céu. Cada momento que uma moeda caía nas caixas de oferta da igreja, uma alma saía do purgatório e ia para o céu. Isso causou um rebuliço entre os reformadores. E Lutero criticou essa visão, criticou a postura, criticou a prática desses doutores da lei, e também criticou as pessoas que entravam nessa ciranda sem passar pela Escritura Sagrada. E eu quero ler com vocês agora um texto, pregado também por Martim Lutero, onde a intenção de Lutero, através desse texto, através desse sermão pregado por ele, era nos mostrar não somente a autoridade que as Escrituras têm sobre a nossa vida,
sobre tudo e sobre todas as opiniões, mas como nos dizer o para que serve a Escritura. Digamos que ele tivesse dado um passo antes de declarar o sola Escritura, nos dizer, eu quero sentar com vocês, pessoas, e mostrar para vocês para que serve a Escritura. Porque somente a Escritura vocês entenderam. Somente a Escritura sobre tudo e sobre todos. Não é o Papa, não é o magistério que opina e que decide sobre a sua vida. É a palavra de Deus. Mas eu quero conversar com vocês, Lutero diz, sobre o para que serve a Escritura. O que está por detrás do sola Escritura. Para isso eu quero que você me acompanhe na leitura. Pode ser aqui na tela, se você preferir. No livro de Isaías, no capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Ou melhor, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno, que não será destruído. Essa é a palavra do Senhor. Que Deus conduza a nossa conversa, que Deus conduza esse tempo e fale aos nossos corações. Esse trecho trata do real significado das Escrituras, assim como alguns outros, evidentemente. E como eu disse, o interesse de Lutero aqui é nos mostrar o que está por detrás do somente a Escritura. E isso aconteceu mais ou menos 30 dias antes, um mês e um pouquinho, antes do Lutero fixar as 95 teses na Catedral de Wittenberg. A crítica de Lutero era exatamente contra a maneira que a escolástica tinha a respeito da interpretação bíblica. O que é isso? Alguns estudiosos liam a Bíblia, interpretavam do seu jeito, ensinavam o povo e achavam que o povo tinha que seguir. Então, mais ou menos um mês antes, Lutero fixa e promove 97 teses. Antes das 95, ele se levanta com 97 teses para dizer e criticar a maneira que os estudiosos estavam tendo a respeito da interpretação da Bíblia Sagrada. E o interesse de Lutero era responder essa pergunta: para que serve as Escrituras? Em primeiro lugar,
As Escrituras, de acordo com esse texto, nos dizem que elas servem para encurtar a distância de Deus do homem. Em primeiro lugar, as Escrituras encurtam a distância. Observa comigo os versos 6 a 8, que diz assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Queridos, há um contraste evidente, muito claro aqui nesse texto, do ímpio para o Senhor, dos caminhos do ímpio para com os caminhos do Senhor, do que o ímpio pensa para o que Deus pensa. O texto está dizendo para nós de que o ímpio deve se arrepender dos seus caminhos. E toda vez que a Bíblia cita essa palavra e faz referência à palavra caminhos, a Bíblia não está dizendo sobre uma estrada que você tem que mudar a rota. Ela não está falando do GPS que você usa. Ela está dizendo que caminhos tem a ver com um tipo de jeito de se viver, com uma maneira de se comportar, com um tipo de gente que você tem que vir a ser, um caráter novo, valores diferentes. E todas as vezes que a Bíblia fala sobre os pensamentos, ela não está se referindo a só uma questão racional e lógica, mas ela está dizendo para a gente que agora os nossos pensamentos, os pensamentos do Senhor e daquele que serve ao Senhor, são pensamentos norteados pela palavra de Deus, a maneira como a gente pensa a vida, como a gente raciocina o que acontece à nossa volta. A Bíblia está dizendo para nós que caminhos têm a ver com caráter, pensamento tem a ver com a forma de pensar. E ela está dizendo que o ímpio pensa completamente diferente do Senhor. Porque o ímpio faz o que ele quer. O ímpio não vê problema em furtar, em roubar, em adulterar, em explodir bomba, em matar pessoas, em assassinar gente. Hoje pela manhã, abri o YouTube e apareceu para mim um vídeo de uma série policial, de uma reportagem policial, onde um policial civil foi à casa de um sujeito, onde o computador dele foi hackeado, foi fiscalizado pela polícia e ali encontrado material de pornografia infantil. Eu dei um avanço no vídeo e uma das cenas tristes naquele vídeo é a maneira como a mãe chora, desesperada, por descobrir que o filho entrou nessa lambança de vida. O ímpio não tem problema com isso. O ímpio não tem problema em ver uma tragédia dessa e não mudar de comportamento, não pensar diferente. O que o texto está dizendo para nós é que o ímpio faz o que quer, sente prazer no que quer. E o texto também nos diz que há uma distância abissal entre o que Deus pensa, os caminhos do Senhor, dos nossos caminhos. Há uma distância gigantesca. Veja comigo o versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, diz o Senhor, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aqui é preciso ter em mente uma base da maneira como o Oriente Médio Antigo entendia caminhos, entendia distâncias. Hoje nós temos régua, hoje nós temos submarino, que consegue investigar e saber o nível e a profundidade quilométrica do fundo do mar. Mas naquela época não. É por isso que era muito natural, no texto sagrado, ou na maioria dos textos do Antigo Testamento, a gente encontrar
contrastes. Por exemplo, quando eu quero falar de algo muito distante ou muito profundo, eu uso fundo do mar. Os autores usavam expressões como do Oriente ao Ocidente, do leste a oeste, sabe? Porque não se tinha, obviamente, a tecnologia que a gente tem hoje para medir as distâncias. É mais ou menos se a gente for em determinados lugares, talvez você ainda fala aquela expressão do tipo, lá onde Judas perdeu as botas, sabe? É longe para dedéu. Ele está dizendo que há uma distância galáctica entre os pensamentos e caminhos do Senhor para com os caminhos do homem pecador. E aí você deve estar se perguntando, olha, mas o que isso tem a ver com a Escritura? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tudo. Porque é a Escritura que encurta essa distância entre Deus Santo e o homem pecador. É a palavra de Deus que aproxima o homem pecador de um Deus santo. Ela é a intersecção entre o nosso relacionamento e o Senhor. É isso que o texto está nos dizendo. Por isso que o texto diz, busque o Senhor enquanto Ele está perto. Perto. Há quem diga que nós estamos tão perto de Deus, o quanto estamos perto da palavra de Deus. A distância entre você e o Senhor é a distância que você tem da Escritura Sagrada. Não é incomum eu ouvir pessoas perguntando como que elas podem conhecer a vontade de Deus. Não é incomum você, inclusive, fazer essa pergunta. Não é incomum ouvirmos pessoas dizer, olha, o que eu vou fazer da minha vida? Não é incomum pessoas ficarem em crise sobre o que fazer diante de situações difíceis ou o que não fazer. Como orar? O que Deus espera de mim? O que Deus espera que eu faça? Pessoas confusas em relação à vontade de Deus. Isso acontece porque nós estamos distantes da palavra de Deus. Há uma pesquisa, não tão recente, que diz que 75% do consumo da literatura esotérica no Brasil são de pessoas que se dizem evangélicas. Se não me falha a memória, essa pesquisa está no UOL, pode buscar lá. Se não me falha a memória. 75% das pessoas que consomem literatura esotérica se dizem crentes. Olha só. Leem o horóscopo do dia da Mãe de Ná, do pai Sebastião. E aí tenta orientar a sua vida por essas vozes, por essas constelações astrológicas, achando que isso vai resolver seu problema. Achando que isso vai resolver a sua vida. É por isso que a vida fica cheia de interrogações, fica cheia de dúvida, porque a gente está longe disso aqui, ó. Porque você quer conhecer a Deus? Conheça a Escritura. O cristianismo é a religião da Escritura, da palavra de Deus, não de achismos, não de espinhos na barriga, ou melhor, frios na barriga. Que bom, né? Que seja só um friozinho. Espinho não dá. Mas é claro, se você não tiver e não digerir a palavra de Deus, o que vai acontecer é você ter espinhos dentro de você. Você vai ficar espinhoso. E o texto também diz isso daqui ali na frente. A gente vive uma época
em que os crentes estão cada vez mais em busca dos gurus gospel. Porque por não conhecer a palavra de Deus, vão atrás das mais absurdas experiências míticas, quando não místicas, para entender alguma coisa sobre a vida. Alguém já teve a experiência de ser abordado por uma cartomante no meio da rua, por uma cigana, e ter a mão lida? Ela começa a falar um monte de coisa. Esse não é só o problema é quando você passa a acreditar nisso. É mais ou menos isso. E quando o horóscopo quase que acerta? Nossa, eu meio que sou assim mesmo. Meu Deus, misericórdia. A gente vive um cristianismo, como alguns colegas conhecidos chamam de cristianismo anencéfalos. Você conhece a história e sabe o que é um bebê anencéfalo? Ele nasce sem cérebro. Não se forma cérebro nele. A diferença, com muita tristeza, é que o bebê não escolhe nascer assim. Mas o cristão escolhe viver sem cérebro espiritual, por estar distante da palavra de Deus. Essa é a diferença. Não é incomum ouvirmos opiniões variadas a respeito da vida, de ministérios na igreja, da família, sobretudo. Opiniões que nascem dos sentimentos, das experiências de vida, mas a maioria, ou em grande parte, opiniões que não carregam base bíblica. Por que você acha que algumas coisas têm que ser pretas e outras brancas? Isso é porque existe só um gosto em jogo? Ou existe alguma norma, algum critério, alguma lógica bíblica que possa me ajudar a opinar sobre determinado evento, determinado ministério, determinada família, determinado relacionamento? Se não é a palavra que nutre as nossas opiniões, tem alguma coisa errada. Tem muito de achismos e pouco do que Deus está dizendo, do que Ele mostra na sua palavra. A palavra de Deus é suficiente para tudo em nossa vida. Você quer falar sobre estética? Olha para a palavra de Deus. Você quer falar sobre compromisso? Olha para a palavra de Deus. Você quer falar sobre casamento, sobre dinheiro, sobre vida, sobre morte, sobre doença, sobre saúde? Olha para a palavra de Deus. Aqui. Então, da próxima vez que você for opinar sobre alguma coisa, for sugerir algo, venha com pressupostos da Escritura. Porque é somente a Escritura. Mas a Escritura, em segundo lugar, ela sacia a nossa fome. Veja o que está nos mostrando o verso 10 desse capítulo 55. Diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produz semente para o semeador, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Pão para o que come. Agora, a Escritura não está sendo retratada como um elemento que encurta a distância de Deus do homem de Deus, mas como um elemento,
comparado a chuva e neve. E é preciso também ter em mente aqui o contexto do Oriente Antigo. Imagina um deserto, só terra, árida, sequidão, pó. Mas quando vem a chuva, vida, dá frutos, frutifica, tem beleza, tem beleza. Somente a palavra de Deus, anunciada, pregada de maneira fiel e coerente com as verdades que Ele mesmo nos informa e nos traz aqui, é suficiente para transformar um ser humano árido, seco, em um ser humano de carne e osso de verdade. De tirar aquela pessoa numa situação estéril, que não multiplica, que não dá vida, e faz esse ser humano se tornar um ser como gente deve ser, frutífero. É a palavra de Deus que pode transformar a sua vida. É a palavra de Deus que pode transformar os seus vizinhos, os seus parentes, a sua família, em gente. Aquele ser humano pretendido por Deus na criação. É isso aqui que o texto está nos dizendo. Somente a palavra de Deus transforma e faz com que a gente se torne carne. E mais do que isso, um ser humano saciado, satisfeito pelo que Deus nos diz, pelo que Deus tem a nos dizer. É isso, é isso. Já teve aquela experiência de beber um copo de água? Claro, alguns gostam de água gelada, natural, misturada. Quando você está com aquela sede, sabe? É isso. Inclusive, quem já foi num deserto, sabe que você não pode passar mais do que 15, 20, meia hora sem beber água, porque seu corpo começa a transpirar muito e isso pode te fazer muito mal. Porque aquele ambiente, aquela zona árida, seca, calorenta, extrai de você muita coisa. Extrai líquido de você, você fica com muita sede, não fica bem. Por isso que no mundo árido, no mundo seco como esse que a gente vive, só a palavra de Deus tem o poder de saciar a fome e a sede das pessoas. E não há um ser humano que não tenha fome. E não há um ser humano que não tenha sede. Não há um ser humano que não precise da palavra de Deus. Não há um ser humano. E presta bem atenção no que eu tenho para te dizer. Se você acha que você consegue ficar nutrido, se nós achamos que conseguimos ficar nutridos apenas com o sermão de domingo, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você é um morto de fome. Eu sou um morto de fome. Se você pensa ou se nós pensamos assim. Porque não é suficiente. Todos os dias seu corpo precisa beber e comer, certo? A sua alma também. Ou você quer ser um ser humano, uma pessoa que vive de energia residual, como um zumbi. É isso que acontece com a nossa alma, uma morta viva. Aí no domingo encontra um oásis e acha que é suficiente. Não é suficiente. É diário. É dia e noite. Até porque, como que os seus caminhos serão trilhados, escolhidos e definidos na terça, na quarta, na quinta-feira? Se é a Bíblia a lâmpada para os nossos pés, a palavra que sacia a nossa fome, a luz que guia por onde a gente anda, que guia o nosso jeito de viver.
Você quer ter uma vida frutífera no trabalho? Na maneira como você lida com o dinheiro? Nos relacionamentos? No ministério que você serve na sua igreja? Aqui na nossa igreja? Você quer ter uma vida frutífera no seu casamento? Na criação dos seus filhos? Só pela palavra de Deus. Só pela palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus. E o interessante, também belo nesse texto, é saber que essa palavra, a Escritura, não só produz saciedade, frutifica, mas ela produz pão para o que come. Sabe o que significa isso? Prazer. Prazer. É saborosa. Quem me conhece um pouquinho mais sabe o quanto que eu gosto de lanche. Né, pastor? Né, meu bem? Eu gosto de lanche. Hambúrguer, sabe? Lanche que eu falo é hambúrguer. E hambúrguer é lá carioca mesmo. Pode ter tudo. 2 carnes, como a gente fala lá no Rio, né? 2 ovos, 2 presuntos, 2 queijos. Ah, é isso aí, é isso aí. Imaginou, né? Lá tem alguns lugares que a gente encontra X infarto, X mensalão, essas coisas assim. Mas teve uma vez que eu saí, em algum lugar, eu já morava aqui em São Paulo, fui lá no centro, eu tomei um café muito assim, muito rapidinho, um biscoitinho, é biscoito, eu preciso afirmar isso para vocês, isso aí tá na Bíblia. E aí eu fui, e alguma coisa aconteceu, que eu falei, eu vou lá, quando eu chegar lá, eu tomo um cafezinho, como um pão de queijo, meu bem nem sabe disso, como um pão de queijo, aí lá pelas tantas eu almoço, pego um PFão lá em algum lugar, e à tarde eu volto. Ela sabe o quanto que eu gostava de andar lá naquele lugar. Só que eu, por alguma razão, cargas d'água lá, eu não tomei o café que eu queria ter tomado, sabe? E não comi o PF que eu queria ter comido. Resumo, morto de fome. Um zumbi andando na rua. Com a fome de uns 30 dinossauros dentro de mim. Aí eu pego o metrô e para mim... Fui pegar o metrô, é 4h30, 5 horas da tarde, que você sabe que é São Paulo inteiro querendo atravessar de um lugar para o outro. Então, lotado, demora. Só sei que eu fui chegar onde eu tinha que chegar em casa, por volta de umas 7h30, 8 horas. Imagina como eu estava. Quase saindo, partindo dessa vida para melhor. E em frente à casa dela ainda tem uma hamburgueria. O que eu fiz? Vou descer ali e vou dar um abraço no nosso amigo. Interesse. Que nada, pedi um hambúrguer comum. Pode botar mais uma carne aí, mais um ovo, 2 presuntos. Eu só sei que fiquei lá esperando, angustiado, demora. Quando está com muita fome, parece que 2 minutos é tipo 2 séculos. Só sei que ele me entregou a sacolinha com lanche assim, eu pedi uma coca e corri para casa. Eu tinha o costume de passar na casa dela para tomar um cafezinho à noite. Meu bem, nesse dia não deu. Eu corri para casa. Gente, quando eu cheguei em casa, eu só me lembro de ter aberto a porta, assim, muito rápido, colocado o negócio em cima da mesa, rasgado a sacola do hambúrguer e comido como se não houvesse amanhã. Sabe assim? Provavelmente você já viveu uma experiência assim, de comer igual um dinossauro. A gente tem que ter prazer e fome pela Escritura, como a gente tem fome e prazer por um hambúrguer, por uma pizza, depois do culto que você pode me chamar para comer com você. A gente tem que olhar para a Escritura como a gente olha para um hambúrguer na hora da fome, uma pizza na hora da fome, uma lasanha daqui a algumas horas, vendo a Copa do Mundo, que vai dar abertura daqui a pouco. Quem está copalizado aí, Deus te abençoe. Gente, é isso. Se a Bíblia não despertar em nós esse interesse, esse prazer, a gente vive como morto de fome. Mas além de encurtar a distância e de saciar a nossa fome, a Escritura transforma a nossa vida. Olha o que diz o versículo 11.
Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Agora, a palavra não é somente ponte. A palavra não é somente o que nos sacia, mas aquele elemento, o livro, a mensagem que nos transforma. É isso que é a palavra. Deus realiza os seus planos por meio da palavra. É impossível você ser transformado sem contato com a palavra de Deus. Como eu disse agora há pouco, a fé cristã não é uma fé de arrepio na espinha, de calafrio, de emoção. Não é. Isso compõe a fé, porque nós estamos falando de um ser humano, bio, psíquico, social e espiritual. É lógico que a emoção se envolve, mas sem a palavra de Deus não há transformação. Não há mudança e transformação de consciência. Só ela tem o poder de fazer você nascer de novo. Só a palavra. E é por meio da palavra que Deus realiza mudanças. É por meio da palavra que Deus muda cursos. É por meio da palavra que Deus altera percursos. Nada e nenhum evento gospel é suficiente e tem subsídio suficiente para te fazer encontrar a Deus com a palavra do Senhor. Então não se engane. Sentiu vontade de chorar, sentiu arrepio na espinha, frio na barriga, foi muito bom. Isso é bom, mas não é suficiente para mudar você. Não é suficiente para você ser mais parecido com Jesus. Não é. Bíblia, Escritura, sem evangelho, muda comportamento, mas não transforma a consciência. Muda comportamento, mas não transforma a consciência. E aqui eu quero caminhar para o fim. E eu quero ler com vocês os versos 12 e 13. A Bíblia transforma. A palavra de Deus transforma. E olha que curioso. Como é isso na prática. Versículos 12 diz assim, e 13. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. A palavra de Deus transforma. E agora, nesse episódio, nesse momento aqui do texto, a palavra que chove e produz vida e satisfação transforma a nossa vida. Mas como? O espinheiro vira pinheiro. Espinheiro vira pinheiro. E roseira brava vira murta. Bom, espinheiro todo mundo sabe o que é, né? Sabe? Espinho, cacto. Ninguém quer passar perto daquilo ali, porque pode correr o risco de dar uma topada, encostada e se machucar. Sabe aquele crente espinheiro? Aquela pessoa difícil, arruma problema com tudo, de espírito crítico, não de ideia crítica, mas de espírito crítico. Não vai dar certo, não funciona, tem que ser diferente, não tem como conversar, é difícil. Machuca pessoas, fere, faz montinho, fofoca, sabe esse tipo de gente? Esse tipo de gente
como você, como eu, como nós, vira espinheiro, vira pinheiro. E pinheiro é aquela árvore que você sabe que pode vir a tempestade que for. Ela enverga, mas não quebra. Ela é firme, ela é flexível. Ela tem flexibilidade relacional. Ela consegue pensar a partir de várias esferas, digamos assim. Pinheiro, firme. Uma espécie de árvore que dura muito, sabe? A palavra de Deus faz isso. Mas também, o curioso é que a palavra de Deus transforma a roseira brava numa murta. Roseira brava é aquela rosa, aquela planta que não foi tratada, sabe? Cheia de espinhos também em algumas partes, mas numa murta. E murta, fazendo uma pesquisa para entender um pouco mais sobre essa palavra, murta eram as flores que as noivas, as mulheres usavam no dia do casamento, para deixá-las mais elegantes, bonitas. É isso. Transforma uma rosa com espinhos, numa murta bela, que pode ser usada como adorno, sem ferir, mas causar impacto de beleza. Isso é o que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus transforma. Mas deixa eu te dizer a última coisa aqui. E de tudo que eu falei, se você levar isso aqui para casa, você vai levar o que há de mais importante para o seu coração. Não é um livro que encurta a distância entre Deus e nós, entre nós e Deus. Não é um livro. Não é um livro que sacia a nossa fome, que transforma a nossa vida. Não é um livro, mas é a mensagem que esse livro carrega. Não é um papel que tem o poder de mudar a nossa vida, mas o conteúdo que ele carrega. Vocês aprenderam na turma do pastor Ademir que nós não somos bibliólatras. Vocês ouviram isso na aula? Nós não idolatramos a Bíblia, porque a Bíblia é só um livro. É por isso que não importa como você tem acesso à palavra de Deus, se é por celular, papel, pergaminho, se está numa pedra, não importa. O que importa é o conteúdo que ela carrega. O que importa é o que você coloca no coração. Não importa. O que importa é se você conhece o que Deus tem a dizer aqui. Para você e para mim e para nós como igreja. É isso que importa. Então, quando é o livro somente que guia a nossa vida, quando nós lemos a Bíblia sem o essencial, sem a pessoa de Cristo, como nós vimos no vídeo agora há pouco, nós fazemos muitas loucuras em relação à vida e na vida. Porque esse Bíblia aqui é capaz de levar seres humanos, assim como você e eu, às atrocidades mais absurdas. Porque esse livro aqui justificou, e para muitos justifica, xenofobia. Justifica guerra. Justifica assassinato. Justifica homofobia. Justifica escravidão. Se você apenas ler o livro, esse livro é capaz de destruir a sua vida. É por isso que nós, cristãos, e qualquer outra pessoa, erramos por não conhecer as Escrituras. Mas a boa notícia nessa manhã é que existe um jeito de nos aproximar da mensagem desse livro, que vai nos levar exatamente a entender o que o Senhor tem a nos dizer. E o jeito é responder a pergunta: o que então difere a nossa visão das outras religiões?
Por que outras religiões leem a Bíblia e fazem coisas completamente diferentes das nossas como cristãos? É porque o cristão lê a Escritura, a palavra de Deus, com as lentes do Cristo, Jesus, morto, sepultado e ressurreto. O próprio Cristo diz: as Escrituras testificam a meu respeito. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, diz que Deus saiu do mundo das ideias e colocou Cristo e veio para ser do mundo das relações em carne e osso, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. João diz que a palavra de Deus, o verbo de Deus se fez carne. Jesus é a palavra de Deus, em carne e osso, para que a gente tenha acesso ao que Deus tem a dizer, pensa e espera de nós. É preciso conhecer Jesus, é preciso se relacionar com Ele. A Bíblia fala de uma pessoa que veio a este mundo e se doou por nós, e se entregou por nós. E essa pessoa é a palavra de Deus encarnada, na qual nós verenciamos e adoramos com o nome de Jesus, o Cristo, Filho unigênito de Deus. Você quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Você quer saber como melhorar e progredir e crescer no que Deus tem para o seu casamento? Olha para Jesus. Mas não há outro jeito mais indicado e coerente e sobremaneira correto de conhecer a Deus e o seu Filho Jesus, senão pela Escritura. É por isso que nós lemos a Bíblia. Porque o próprio Cristo, inclusive, conhecia a Escritura. Lia a Escritura. Não é uma coisa ou outra. Não é Jesus ou a Bíblia. É Jesus e a Escritura. Porque é por meio dela que eu sei quem é Deus, quem é Jesus, quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, para onde eu vou e como eu vou ser. É por meio dela. É por meio dela. E é graças a Jesus que quando a gente resolveu se distanciar da palavra de Deus, como a gente resolveu abandonar a palavra de Deus, ignorar como o povo de Israel em tantos anos fez, e ainda você e eu fazemos isso, porque a gente acha que a gente consegue viver longe disso aqui. Eu tenho uma péssima notícia para te dar: você e eu não conseguimos viver como deveríamos longe da palavra de Deus. É por isso que quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, a gente conhece a Deus, e mais graças a Cristo Jesus, que quando a gente ignorou a Deus, ignorou o que Ele tinha a dizer, Jesus falou: não, isso não vai ser suficiente, eu vou até vocês e eu vou explicar para vocês. Eu quero falar perto de vocês, para que vocês ouçam de uma vez por todas. E se vocês se distanciarem de mim, eu vou até vocês. Eu estou na rua clamando, diz a sabedoria no livro de Provérbios. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vim até aqui para que vocês entendam o que meu Pai quer e sempre quis dizer. Então preste atenção em mim, diz Jesus. Então pega aqui, quero te mostrar quem eu sou. É por isso que nós não abandonamos a Escritura. E esse Jesus, onde nós devíamos sofrer o abandono de Deus, porque a gente ignorou Ele, Jesus é aquele que sofre o abandono de Deus na cruz, para que nós sempre ficássemos perto do Pai. Quando nós achamos que conseguiríamos ser surpreendidos por outras coisas, pessoas ou realidades, Jesus se faz o pão da vida que alimenta a nossa fome, sentindo fome no deserto
por sua e por minha causa. Quando a gente acredita que várias outras coisas, opiniões, horóscopos, têm alguma coisa a nos ensinar sobre a vida, sobre a verdade da vida, Jesus se coloca como a verdade que liberta e que transforma a nossa vida por causa da sua obra na cruz, por você e por mim. Jesus é o que de fato encurta a nossa distância com Deus, porque Ele é o perfeito e sublime mediador entre Deus e os homens. É o pão da vida que sacia a nossa fome e é a verdade que nos transforma por meio da sua obra na cruz. Quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus. Para que servem as Escrituras então? Para conhecer a Jesus, nos satisfazer nele e torná-lo conhecido. Para conhecer a Jesus, nos satisfazer nele e torná-lo conhecido. Por isso eu quero que você fique de pé. Eu quero fazer um convite para você vir aqui na frente. E esse convite engloba 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que hoje deseja ficar e estar mais perto do Senhor. Talvez você tenha trilhado caminhos distantes. Talvez você seja alguém que ignorou a palavra de Deus e tem ignorado, achando que isso aqui não tem muito significado na sua vida, ou até tem, mas consegue viver sem. Mas hoje você está decidido de se aproximar mais da Escritura, para conhecer mais a Jesus, viver mais como Jesus e torná-lo conhecido. Se você quer se aproximar mais de Deus, eu te faço um convite para vir aqui na frente. Mas eu também quero fazer um convite para o segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que deseja ter mais fome pela palavra de Deus, ter mais sede pela palavra de Deus. Então, se você anda insensível, se você inclusive tem se alimentado com outras coisas, em outras situações, com outras pessoas e etc., eu quero te convidar a vir aqui na frente, apenas para que oremos pela sua vida. Mas também eu tenho o terceiro tipo de pessoa nesse convite. Eu quero convidar você que ainda não teve um encontro com Jesus. Você pode conhecer Jesus, mas conhecer Jesus é diferente de se relacionar com Ele. Os fariseus conheciam Jesus, mas o próprio Jesus dizia que eles tinham que nascer de novo. Eram como sepulturas, bonitas por fora, podres por dentro. Eu quero convidar você que deseja estar mais perto de Deus, ter mais fome pela palavra de Deus e ser transformado de dentro para fora, a vir aqui na frente, agora, para que a gente ore pela sua vida. Eu quero convidar o pastor Ademir para que nos auxilie em oração. Mais perto de Deus, mais fome pela palavra de Deus e uma vida radicalmente transformada pelo Filho de Deus. Vem aqui, vem aqui. Nós só queremos orar por você. Eu vou pedir ao pastor, ao nosso pastor Ademir, que nos conduza nessa oração. Você ainda tem tempo, venha. Eu também estou aí com você. Tenho
sede de Deus, tenho sede da palavra. Tenho fome de Deus. Quero mais de Deus. Então eu estou com você aí. Estamos juntos nessa necessidade. Que o Senhor complete a obra. Que esta palavra foi liberada, né? Como ela cumprirá com o que foi determinado. Eu oro, Senhor Deus, e intercedo por cada um dos que estão aqui à frente, que saíram dos seus lugares e disseram: eu quero mais de Ti, Senhor, eu preciso Te conhecer mais. Ó Deus amado, o Senhor conhece o coração de cada um, conhece o nosso coração, conhece a nossa sede, conhece